Olá, católico! Tudo bem, pessoal? Estamos aqui para o nosso instante diário de retiro quaresmal. Esse trajeto que estamos fazendo na quaresma deste ano, nos preparando para a Santa Páscoa. Quem nos dirige é Santo Afonso Maria de Ligório, santo e doutor da Santa Igreja Romana, no seu livro Preparação para a Morte, onde nós meditamos sobre as verdades eternas. Desde ontem, essas meditações, nós comentamos no início, mudaram de tom, né? Santo Afonso, desde a meditação de ontem, a consideração 29ª, nessa reta final da nossa preparação para a Páscoa, ele foca na glória, no prêmio eterno, no destino dos santos, né? E hoje, ontem falamos bastante da glória, do que é o céu, do que podemos imaginar a respeito dele, e de hoje em diante, Santo Afonso vai nos falar de cada um dos meios que nesta vida nos ajudam a alcançar esse destino eterno feliz que Deus tem para cada um de nós. Hoje já é a 30ª consideração que vamos meditar. Já estamos quase acabando. Falta essa e mais outras 6. E logo nós terminaremos este nosso retiro, esse nosso tempo diário de retiro quaresmal. Hoje nós trataremos da oração. Vamos ouvir o que Santo Afonso Maria de Ligório quer nos ensinar a respeito desse importante tema que deve estar sempre presente nas nossas vidas, a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Consideração 30ª da oração. Pedi e dar-se-vos-á, porque todo aquele que pede, receberá. Ponto 1º. Não é só num, mas em muitos lugares do Antigo e Novo Testamento que Deus promete atender aos que se recomendam a Ele. Clamai a mim e ouvir-te-ei, invoca-me e livrar-te-ei. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, vô-la será concedida. Pedireis o que quiserdes, e se vos outorgará. E assim outros textos semelhantes. Verdade é que a oração é uma, como diz Teodoreto, mas ela nos pode alcançar tudo. Pois, segundo São Bernardo, o Senhor nos dá ou a graça que pedirmos, ou outra que julgue nos ser mais útil. Por essa razão, o profeta nos ensina a rezar, afiançando-nos que Deus é todo misericórdia para aqueles que o invocam e recorrem a Ele. Com mais eficácia, nos exorta o apóstolo São Tiago, dizendo que quando rogamos a Deus, este nos concede mais do que se lhe pede, sem vingar-se das ofensas que lhe causamos. Ao ouvir nossas orações, parece esquecer nossas culpas. São João Clímaco diz que a oração comove de algum modo a Deus e o obriga a conceder-nos o que lhe pedimos. É violência, escreve Tertuliano, mas violência que agrada ao Senhor, a qual Ele deseja de nós, pois, segundo diz Santo Agostinho, maiores desejos tem Deus de prodigalizar-nos os seus bens do que nós de recebê-los. Porque Deus, por sua natureza, é a bondade infinita, como observa São Leão, e se compraz sempre em comunicar-nos os seus bens. Disse Santa Maria Madalena de Pazzi que Deus contrai, de certo modo, obrigações com a alma que o implora, porque ela mesma oferece oportunidade ao Senhor de satisfazer o seu desejo de conceder-nos suas graças e seus favores. Davi afirmou que esta bondade do Senhor em ouvir-nos quando lhe dirigimos as nossas súplicas demonstrava-lhe que ele era o verdadeiro Deus. Adverte São Bernardo que muitos se queixam de que Deus não lhes é propício. Com maior razão se lamenta o Senhor de que muitos o ofendem e deixam de recorrer a Ele para lhe pedir graças. Nosso Redentor disse por isso a seus discípulos: Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, a fim de que o vosso gozo seja completo.
Ou seja, não vos queixeis de mim, se não tendes sido completamente felizes. Queixai-vos de vós mesmos, que não me pedistes as graças que vos tenho preparado. Pedi, pois, e sereis satisfeitos. Os antigos monges afirmaram que não há exercício mais proveitoso para alcançar a salvação do que a oração contínua, dizendo: Auxiliai-me, Senhor. Ó Deus, atende ao meu socorro. O venerável padre Segneri, referindo-se a si mesmo, disse que costumava, em suas meditações, entregar-se largamente a afetos piedosos, mas que depois, persuadido da grande eficácia da oração, procurava dedicar a ela a maior parte do tempo. Façamos nós também o mesmo, porque Deus nos ama eternamente, deseja a nossa salvação e se mostra solícito em ouvir as nossas súplicas. Os príncipes do mundo só a poucos dão audiência, disse São João Crisóstomo, mas Deus a concede a todos os que a pedem. Vamos rezar juntos. Adoro-vos, Deus eterno, e agradeço-vos todos os benefícios que me tendes concedido, especialmente criando-me, resgatando-me com o sangue de Jesus Cristo, tornando-me filho da sua Santa Igreja, esperando o meu arrependimento quando me achava no pecado e perdoando-me tantas vezes. Ah, meu Deus, nunca teria caído em pecado se a vós tivesse recorrido nas tentações. Agradeço-vos também a luz que me fez reconhecer que toda a minha felicidade se funda na oração, na súplica dos dons de que necessitamos. Peço-vos, pois, em nome de Jesus Cristo, que me deis grande dor de meus pecados, a perseverança na vossa graça, uma morte boa e piedosa, e, enfim, a glória eterna. Sobretudo vos peço o sumo dom do vosso amor e a perfeita conformidade com a vossa vontade santíssima. Bem sei que não mereço esses favores, mas os oferecestes a quem os pedisse em nome de Jesus Cristo. E eu, pelos merecimentos de Jesus Cristo, vou-los peço e espero obtê-los. Ó Maria, as vossas súplicas alcançam o quanto pedem. Orai por mim. Ponto 2º. Consideramos, além disso, a necessidade da oração. Afirma São João Crisóstomo que, assim como o corpo sem alma está morto, assim quem não reza se acha sem vida. Acrescenta ainda que tanto necessitam as plantas de água para não murcharem, como nós da oração para nos não perdermos. Deus quer que nos salvemos todos e que ninguém se perca. Usa de paciência convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos se convertam à penitência. Quer, porém, que lhe peçamos as graças necessárias para nossa salvação, porque de um lado não podemos cumprir os preceitos divinos e salvar-nos sem o auxílio atual do Senhor, e de outro lado, Deus não nos quer dar, ordinariamente falando, essas graças se lhes não pedirmos. Por esta razão, disse o Santo Concílio de Trento, que Deus não impõe preceitos impossíveis, porque ou dá-nos a graça próxima e atual necessária para cumpri-los, ou dá-nos a graça de pedir-lhe essa graça atual. Ensina-nos Santo Agostinho que Deus, exceto as primeiras graças, tais como a vocação para a fé ou da penitência, todas as demais e especialmente a perseverança, concede unicamente àqueles que as pedem. Inferem daqui os teólogos, entre os quais São Basílio, Santo Agostinho, São João Crisóstomo, São Clemente de Alexandria e muitos outros, que a oração é necessária para os adultos como necessidade de meio. Portanto, sem rezar não é possível salvar-se. Vou ler de novo. A oração é necessária para os adultos como necessidade de meio. Portanto, sem rezar, não é possível salvar-se. E isto diz o doutíssimo Lécio, se deve considerar artigo de fé. Os testemunhos da Sagrada Escritura são concludentes e numerosos,
É preciso orar sempre. Orai para não cairdes em tentação. Pedi e recebereis. Orai sem cessar. As citadas palavras é preciso, orai, pedi, segundo a opinião geral dos teólogos, com a do angélico Santo Tomás, tem força de preceito, o qual obriga sob pena de pecado grave, especialmente em 2 casos: quando o homem está em pecado, quando está em perigo de pecar. Acrescentam ainda ordinariamente os teólogos que aquele que deixa de rezar por espaço de 1 mês ou mais tempo não está livre de pecado mortal. Quer dizer, nós temos obrigação de rezar quando nos vemos em situação de pecado ou quando estamos em perigo de pecar. Temos obrigação de rezar e pedir auxílio ao bom Deus, né? E, de forma comum, os teólogos dizem que quem deixa de rezar por 1 mês ou mais tempo, nos nossos dias, talvez isso seja 1 semana ou menos, né? Não está livre de pecado mortal. Essa situação da comparação da época de Santo Afonso, lá em 1700, se eu não me engano, de alguma coisa, final do século XVII, início do século XVIII, me parece estar bem pior hoje, né? Tem algumas revelações privadas que algumas pessoas do nosso tempo recebem de Nossa Senhora, onde ela diz que a nossa geração tem mais pecados acumulados do que Sodoma e Gomorra, aquelas cidades do Antigo Testamento, né, que foram exterminadas pelo bom Deus por conta dos seus inúmeros pecados. Veja bem, até então, aquela era a referência de uma geração perversa, né? Depois veio a geração do tempo de Jesus, que condenou o próprio Deus à crucificação, né? Mas até aí, não, foi ruim, claro, é evidente que foi ruim, e esse é um entendimento meu, não ouvi isso de lugar nenhum, mas era necessário para que o nosso Senhor nos desse a salvação. Seria assim, ele sabia que seria assim, né? Não que tenha sido bom. Mas veja, Nossa Senhora, quando ela aparece essas pessoas, ela diz que ela não compara a nossa geração à geração do tempo de Nosso Senhor, né? Ela compara a geração de Sodoma e Gomorra. Mas é algo muito pesado para a gente levar em conta, sabe? Algo muito pesado. Então, dado essa questão, né, essas revelações privadas que ninguém tem obrigação de acreditar, mas é algo para a gente pensar. Quase sempre, depois de algum tempo, elas se convertem em revelações aprovadas pela Santa Igreja. Então é preciso ter algum critério e, ao mesmo tempo, alguma atenção às mensagens que são transmitidas, especialmente se elas não contradizem nem a Santa Igreja, né, e nem os Santos Evangelhos, nem as Sagradas Escrituras, como é o caso dessas que eu estou mencionando, né? Então, na época de Santo Afonso ainda existia, assim, o contexto já era bagunçado, já era turbulento, igual a gente percebe, né, pelos escritos dele nesse livro aqui que nós vimos até hoje, desde Quarta-feira de Cinzas até hoje, mas ainda existia uma sociedade majoritariamente de mentalidade católica, né, de mentalidade cristã. Hoje nós vivemos num tempo em que isso já não existe mais, né? Nós vivemos numa sociedade neopagã, como dizem alguns especialistas, em que há um esforço de tornar o cristianismo, de modo especial o catolicismo, né, a religião católica, algo estéril, algo indiferente, algo que não faz a menor importância. Estar ali ou não estar não exerce diferença nenhuma, né? E existe esse esforço, por menos que a gente perceba. Então, por conta dessa situação, eu entendo que a nossa geração está no estado mais deplorável do que aquela de Santo Afonso, né? Portanto, se naquela época ele assim, se dizia que quem deixa de rezar por 1 mês, né, já não tinha condições de resistir a um pecado mortal,
hoje em dia, se a gente for parar para poder pensar no tempo que a gente vive, com essas condições, sob esses aspectos, ficar sem rezar por uma semana, ou, sei lá, por 5 dias, por 3 dias, em determinados contextos pode ser bastante perigoso. E isso não é sem razão, sabe? Posso dar um testemunho pessoal a respeito disso, porque eu percebo que quando eu caio, né, naquela situação de, olha, eu tô muito atarefado, né, com o trabalho, tô estressado, preciso descansar, preciso cuidar da família, preciso fazer as coisas, e qualquer coisa parece ser mais importante do que o tempo de oração, não é que eu paro de rezar, mas ou que eu deixe de dar importância para isso, mas meu tempo acaba sendo reduzido. Veja bem, eu não parei de rezar, eu só reduzi o tempo, né, que eu normalmente dedico ao bom Deus a cada dia. Só reduzi o tempo. Eu já noto uma certa tendência ao ladeira abaixo, sabe? É um negócio muito sério isso daqui que ele está falando, não é sem razão, né? Então, rezar não é uma coisa que a gente deveria ter como opcional, sabe? Do mesmo jeito que a alma que o corpo da gente precisa ser alimentado todos os dias, precisa de comida todos os dias, precisa de água todos os dias, a nossa alma também precisa ser alimentada, e o alimento dela vem pela oração, pelas diversas formas de oração, né? Principalmente pelos sacramentos, né? Onde o bom Deus onde nosso Senhor se faz alimento na Sagrada Eucaristia, principalmente na Eucaristia, no sacramento da Eucaristia, não só nele, mas principalmente nele, né? E nos momentos de oração diária, onde nós podemos, por exemplo, meditar com os evangelhos e com a liturgia que nos é proposta para aquele dia, né? Então, como um irmão, né, eu posso dizer que isso que Santo Afonso está dizendo aqui, se naquela época dava para ficar um mês, 25 dias, vai, e ainda assim tá forte e livre do pecado mortal, ou de uma vida desregrada, hoje eu entendo que com bem menos tempo, com muito menos tempo, a gente corre esse perigo de se perder por falta de rezar. E é incrível, né? Quanto menos você reza, menos vontade de rezar você tem, né? E precisa ter cuidado com esse tipo de situação, né? Precisa perceber essas sutilezas de movimentos que provavelmente não vêm só de nós, né? Tem todo um apelo do contexto onde a gente está, em termos de mundo, tem também as seduções e as artimanhas do diabo, né? Mas principalmente a questão da nossa vontade, da nossa desordem interior, né? Que por desordem a gente deixa de rezar, mas justamente a ordem, a gente interior e exterior, a gente recupera quando a gente se esforça em ter um momento de oração de qualidade junto do nosso Deus. Eu vou retomar então esses pontos aqui que eu já li, né, para recuperarmos o fio, e vou prosseguir, tá bom? Mas espero que esse breve testemunho te seja útil. As citadas palavras "é preciso, orai, pedi", segundo a opinião geral dos teólogos, com a do angélico Santo Tomás, têm força de preceito, o qual obriga sob pena de pecado grave, especialmente em 2 casos. Primeiro, quando o homem está em pecado, e segundo, quando está em perigo de pecar. Acrescentam ainda ordinariamente os teólogos que aquele que deixa de rezar por espaço de 1 mês ou mais tempo, ou talvez mais do que uma semana nos nossos dias, como a gente já falou, não está livre de pecado mortal. Presa fácil do pecado mortal. Como vimos acima, toda essa doutrina se baseia em que a oração é um meio sem o qual não é possível obter os socorros necessários para salvar-nos. Pedi e recebereis. Quem pede, alcança. Por conseguinte, como diz Santa Teresa, quem não pede, não alcançará. E o apóstolo São Tiago exclama: não alcançais porque não pedis. A oração é particularmente necessária para obter a virtude da continência. E como cheguei a entender que de outra maneira a não podia alcançar, se Deus não me desse, recorri ao Senhor e lhe roguei. Resumindo o que ficou exposto,
Conclui-se que se salva aquele que reza e que se condena na certa aquele que não reza. Todos quantos se salvaram o conseguiram por meio da oração. Todos quantos se condenaram, condenaram-se porque não rezaram. E a consideração de que, por meio da oração, teriam podido salvar-se facilmente e que já não é tempo de remediar o mal, aumentar-lhe-á seu desespero no inferno. Como a gente já viu também essa situação, né, em considerações anteriores que nós meditamos, né, nesse nosso retiro. Né? Vamos rezar juntos. Como é que pude, Senhor, viver até agora esquecido de vós? Pusestes à minha disposição todas as graças que deveria ter procurado. Esperava somente que as pedisse, mas eu só pensei em contentar minha sensualidade, sem que me importasse ver-me privado do vosso amor e da vossa graça. Esqueceis, Senhor, minha ingratidão e tende misericórdia de mim. Perdoai-me as ofensas que vos fiz e concedei-me a graça da perseverança, auxiliando-me sempre, ó Deus de minha alma, para que não torne a ofender-vos. Não permitais que me esqueça de vós, como vos desprezei no passado. Dai-me luz e força a fim de que me recomende a vós, especialmente quando o inimigo me provocar ao pecado. Concedei-me, meu Deus, esta graça pelos merecimentos de Jesus Cristo e pelo amor que lhe tendes. Basta, Senhor, basta de ofensas. Quero amar-vos no restante de minha vida. Dai-me vosso santo amor e que esse amor me faça recorrer a vós sempre que me encontre em perigo de pecar. Maria Santíssima, minha esperança e meu amparo, pela vossa intercessão espero a graça de recomendar-me a vós e a vosso divino Filho em todas as tentações. Socorrei-me, minha Rainha, pelo amor que tendes a Jesus Cristo. Ponto terceiro. Consideremos finalmente as condições da oração bem feita. Muitas pessoas rezam e não alcançam nada, porque não pedem como convém. Para bem rezar, é preciso, primeiro que tudo, humildade. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes dá a sua graça. Deus não ouve as petições do soberbo, mas nunca despreza as súplicas dos humildes. Ainda que anteriormente tenham sido pecadores, não desprezarás, Senhor, um coração contrito e humilhado. Então, primeira coisa, humildade. Em segundo lugar, é necessária a confiança. Ninguém esperou no Senhor e foi confundido. Ensinou-nos Jesus Cristo que, ao pedirmos a Deus alguma graça, lhe demos o vocativo de Pai Nosso, a fim de que lhe roguemos com aquela confiança que um filho tem ao recorrer ao seu próprio Pai. Quem reza com confiança tudo obtém. Para todas as coisas que pedirdes na oração, tende viva fé de consegui-las e vô-las serão concedidas. E quem pode ter receio, diz Santo Agostinho, de ser enganado na sua expectativa, se a promessa lhe foi feita pela própria verdade que é Deus? Deus não é como os homens que às vezes deixam de cumprir o que prometem, ou porque mentiram quando prometeram, ou porque mudaram depois de vontade. Se o Senhor, acrescenta Santo Agostinho, não quisesse conceder-nos as suas graças, para que nos havia de exortar continuamente a pedir-lhes? Prometendo, contraiu a obrigação de nos conceder as graças que lhe suplicarmos. Talvez pense alguém que por ser pecador não merece ser atendido. Mas responde Santo Tomás que a oração, por meio da qual pedimos graças, não se funda em nossos méritos, mas na misericórdia divina. Todo aquele que pede, recebe, isto é, todos, sejam justos ou pecadores. Nesse ponto aqui, né, um rápido parênteses, eu lembro de um trecho que me marcou muito no filme Nefarious, né? Filme muito bom, né? Já falei dele aqui outras vezes e é um filme que vale a pena assistir. Ele é um filme bem cru, sabe? Um filme assim bruto, né? Justamente porque ele impacta justamente por essa
pela falta de efeitos especiais, sabe? Ele não inverniza a realidade a respeito da existência do mal, né? Ele é muito realista na forma como apresenta as coisas, na forma como se dá a questão da influência do demônio, da nossa própria carne, né, e do mundo, né, o demônio, o mundo e a nossa própria concupiscência, a nossa própria tendência a fazer o mal, a ofender a Deus. Ele mostra isso de uma maneira muito realista em relação aos tempos de hoje, né? Nefarious. Se você não assistiu, vale a pena assistir, né? E tem um trecho mais assim para o final do filme. Não vou contar a história inteira, mas o personagem, né? Um personagem que não acredita em Deus, se auto-intitulava ateu, né? Ele, em um determinado ponto, ele é possesso de um demônio, do demônio com quem ele passou o filme inteiro conversando na pessoa de outro possesso. Ele não acreditava que aquela pessoa estava possessa, que ele estava falando com um espírito maligno. Ele achou que estava falando com uma pessoa doente, né? Mentalmente doente. Só que não, né? E aí, por uma determinada razão, naquele ponto do filme, aquele mesmo demônio possui o corpo desse ateu, né? E onde ele estava, do lado tinha uma pessoa, né? Um guarda armado. Sem qualquer resistência da parte desse ateu, agora possuído, o corpo dele, movido pelo demônio, vai lá, pega a arma do policial, né, do personagem guarda que estava ali, e aponta a arma, né, aqui, nessa região do queixo, pronto para poder dar um tiro e matar aquele ateu, né, de modo a levá-lo para o inferno, né, porque o objetivo do demônio era esse, perder aquela alma. E aquele ateu, veja bem, um ateu, né, que não acreditava em Deus, que fez assim atrocidades na vida que são comentadas no filme, que durante o filme oferece assim distribui quase, né, blasfêmias gratuitas contra Deus, ofensas contra Deus e contra a sua igreja, enfim, nossa, é um negócio assim surreal. Mas, embora real, né, dado o contexto que a gente tem hoje. Mas qual que é o ponto? Naquela hora de desespero, aquele ateu fala: Deus, ajuda-me. God, help me. As 3 únicas palavras que ele diz. Né? E assim, né, com muita dificuldade ele consegue dizer porque estava possuído, já não podia responder pelo seu próprio corpo. O demônio força o corpo dessa pessoa, né, desse ateu, a dar 3 tiros, apertar o gatilho lá 3 vezes, portanto ele deveria ter caído na primeira vez. Tipo assim, não houve nenhum disparo. E o demônio fugiu e o ateu ficou livre. Né? Fizeram lá o exame de balística, identificaram, né, que tinha lá na bala, né, no projétil, tinha lá os 3 sinais de impacto. Né? Não havia problema com o armamento. Mas houve um milagre e a vida daquele rapaz foi preservada. Então, quando aqui eles dizem assim, talvez pense alguém que por ser pecador não merece ser atendido. Responde Santo Tomás que a oração, por meio da qual pedimos graças, não se funda em nossos méritos, mas na misericórdia divina. Todo aquele que pede, recebe, isto é, todos, sejam justos ou pecadores. Evidente que Deus não queria que aquela pessoa continuasse vivendo, né, sem crer nele. Né? Quando Deus promove, né, algo dessa magnitude, né, um milagre desses na vida de alguém, é para que aquele milagre sirva, né, para a conversão daquela pessoa. Né? Então, a mesma coisa aqui. Deus não concede as coisas, os milagres, as respostas à oração dos maus, né, dos pecadores, porque simplesmente, né, só por cumprir. Não. Primeiro porque Ele ama, depois porque Ele quer salvar essa pessoa. Então, talvez esse seja um milagre, né? Um dos milagres pelos quais Deus quer nos mover de volta a Ele. Mas vamos continuar aqui.
Todo aquele que pede, recebe, isto é, todos, sejam justos ou pecadores. O próprio Redentor nos tirou todo o temor e desvaneceu toda a dúvida, dizendo: em verdade vos digo que o Pai vos dará tudo o que pedirdes em meu nome. Ou seja, se careceis de merecimentos, eis que aqui estão os meus. Servir-vos deles junto a meu Pai. Pedi em meu nome, e eu vos prometo que alcançareis o que pedirdes. É preciso observar, entretanto, que tal promessa não se refere às dádivas temporais, como saúde, fortuna e outros. Padre Paulo Ricardo costuma dizer assim, né? Se você pedir para Deus para poder ganhar na loteria, provavelmente você não vai ganhar porque Deus te deu isso, não. Mas se Ele permitir, é porque é para você usar desse meio para a sua salvação e para ajudar muita gente por amor a Ele, né? Mas então, de modo geral, é preciso observar, entretanto, que tal promessa divina não se refere às dádivas temporais, como saúde, fortuna e outros, porque o Senhor, muitas vezes, nos nega estes bens, prevendo que iriam de encontro à nossa salvação. Ou seja, Ele não vai dar para a gente uma coisa que vai nos levar à perdição, né? O médico conhece melhor do que o doente o que lhe é proveitoso, nos diz Santo Agostinho. E ele acrescenta que Deus recusa a alguns, por misericórdia, o que a outros concede, sob a condição de serem convenientes ao bem da alma. As graças espirituais, como o perdão, a perseverança, o amor de Deus e outras graças semelhantes, ao contrário, devem pedir-se absolutamente com firme confiança de obtê-las. É uma daquelas, como é que foi que eu aprendi? É daquelas orações de resposta certa, né? Você pede humildade, pode ter certeza que Deus vai te dar. Você pede fé, pode ter certeza que Deus vai te dar, né? Coisas assim. Se vós, posto que maus, disse Jesus Cristo, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará espírito bom aos que lhe pedirem. É necessária, sobretudo, a perseverança. Perseverança na oração. Disse Cornélio à lápide que o Senhor quer que perseveremos na oração até que sejamos importunos. O que a Sagrada Escritura exprime com os textos seguintes: é preciso orar sempre. Vigiai, pois, orando sem cessar. Orai sem intermissão. O mesmo diz esta passagem: pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Bastava dizer: pedi. Mas o Senhor quis demonstrar-nos que devemos proceder como os mendigos, que não cessam de pedir, de insistir e de bater à porta, até que por fim recebam a esmola. A perseverança final é especialmente uma graça, que não se alcança sem oração contínua. Por nós mesmos, não podemos merecer essa graça, mas por meio da oração, disse Santo Agostinho, de algum modo a merecemos. Rezemos sempre e não cessemos de rezar, se nos quisermos salvar. Os confessores e pregadores não se cansam de exortar-nos à oração se desejarmos salvar nossas almas. Isso no tempo de Santo Afonso, né? Hoje tem gente que acha que não temos que rezar, mas a gente tem que rezar e tem que rezar muito. Sabe? Às vezes por nós e por aqueles que estão ao nosso redor. Como alguma forma de ajudá-los, né? Mas cada um é responsável por si, portanto, rezemos, né? Rezemos sempre e não cessemos de rezar se nos quisermos salvar. Os confessores e pregadores não se cansam de exortar-nos à oração se desejarmos salvar nossas almas. E, segundo a recomendação de São Bernardo, recorramos sempre à intercessão de Maria Santíssima. Impetremos a graça, mas impetremo-la pela intercessão de Maria, que tudo alcança e que não pode enganar-se. Vamos rezar juntos. Espero, Senhor, que já me tenhais perdoado. Entretanto, os meus inimigos não deixarão de me combater até a hora da morte. Se não me valerdes, tornarei a perder-me. Pelos merecimentos de Cristo, peço-vos a santa perseverança. Não permitais que me aparte de vós.
E o mesmo favor vos peço para todos os que estão na vossa graça. Confiado em vossa promessa, estou certo de que me concedereis a perseverança, se continuar a vô-la pedir. E contudo, receio, Senhor, deixar de recorrer a vós nas tentações e recair por isso no pecado. Rogo-vos, pois, que me concedais a graça de jamais deixar de rezar. Fazei que nos perigos de pecar me recomende a vós e invoque em meu auxílio os nomes de Jesus e de Maria. É isto, meu Deus, estou resolvido a praticar, e assim espero consegui-lo mediante a vossa graça. Atendei-me pelo amor de Jesus Cristo. E vós, Maria, nossa mãe, alcançai-me que nos perigos de perder a Deus, recorra sempre a vós e a vosso divino Filho. Vamos então, concluindo este nosso tempo, né? Este nosso retiro diário neste dia, nosso retiro quaresmal deste dia, esse instante de meditação, de oração. Vamos rezar pelas almas santas do purgatório e pelas almas de todos os nossos entes queridos falecidos. Vamos rezar pela nossa própria conversão, salvação e santificação, e de todos aqueles que nos cercam, e de todos aqueles que vivem este tempo conosco no mundo inteiro. De modo especial, vamos rezar por aqueles que são os agonizantes, os moribundos, os que em breve serão chamados ao encontro, ao seu juízo particular com nosso Senhor, não é? De modo especial, peçamos pela conversão dos pecadores mais obstinados, para que eles abandonem o seu caminho de ofensa a Deus e tenham com Ele uma amizade indestrutível, que os leve para viver a felicidade com o bom Deus, quando chegar a vez deles se despedirem desse mundo. Seguindo então o conselho de Santo Afonso, vamos pedir a humildade, vamos pedir a confiança, vamos pedir a graça da perseverança na oração, vamos pedir que o bom Deus nos socorra, né, em nossas necessidades, nas tentações, que Ele nos livre de cairmos nas tentações que recebemos todos os dias, por menores que pareçam, né, das menores às maiores, que Ele venha em nosso socorro. Enfim, peçamos pelas mãos de Nossa Senhora, pela intercessão de Nossa Senhora, de São José e dos nossos santos anjos da guarda, todas as graças que precisamos, mesmo as materiais que nos são necessárias, porque Deus é Pai e cuida de todos os aspectos da vida dos seus filhos, mas principalmente as graças espirituais que nos são necessárias. Sejam aquelas que nós sabemos pedir, como essas que nos referimos, ou aquelas que estão na sua mente, no seu coração, aquelas que você tem consciência, mas também aquelas que você não tem, aquelas que eu não tenho, aquelas que nós nem sequer imaginamos que nos são necessárias. Na história da aparição de Nossa Senhora das Graças, a Santa Catarina Labouré, aquela visão, né, do quadro que Nossa Senhora tem as mãos apontadas assim com anéis, né, que disparam luzes, Santa Catarina observou que tinha algumas luzes que estavam apagadas. E Nossa Senhora ela perguntou por quê. Ela disse, essas daqui são as graças que Deus quer dar pelas minhas mãos, mas as pessoas não pedem. Então, tem coisas que Deus nos quer dar e que a gente não pede. E a gente talvez não peça porque não saiba, né, o que são. Então, mas Nossa Senhora sabe. Do mesmo jeito que naquelas bodas lá em Caná da Galileia, ela viu que faltava vinho e que aqueles noivos teriam um sério problema se o vinho acabasse, se todos percebessem que o vinho tinha acabado, e ela intercedeu junto a Jesus, e Jesus antecipou o milagre, né, antecipou o primeiro milagre público dele. Então, pela intercessão dela, ela que sabe de todas as nossas necessidades como mãe que é, o bom Deus nos dará todas as graças que pedirmos, quer que saibamos, né,
ou que Nossa Senhora peça porque só ela sabe quais são. Então nos confiemos amorosamente, né, nas mãos de Nossa Senhora, para que ela nos guarde nesta vida para a vida eterna, lá no céu, com ela, com Deus, com toda a família santa que nos espera. Bem? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei os nossos corações semelhantes ao vosso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me guia, me ilumina. Amém. Santo Afonso Maria de Ligório, São Pio de Petreutina, Santa Faustina, São João Paulo II e todos os santos mencionados por Santo Afonso na consideração de hoje, e todos os santos, beatos e servos de Deus, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, nossa família a vossa é, rogai por nós que recorremos a vós. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a nossa Mãe Maria Santíssima e o nosso Pai São José. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal, nos conduza à vida eterna, nos conceda dias e noites tranquilos e no fim da vida uma morte santa. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, concluímos assim mais um dia do nosso retiro quaresmal. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos aqui de volta. Bendito seja Deus pela sua vida, obrigado pela sua atenção. Deus abençoe você em tudo aquilo que você precisar, né? Com a graça de Deus, então, nos encontraremos amanhã. Tchau, tchau.